Oi, pessoal do quinto ano A. A Pro vai passar as orientações e as correções da semana do dia 15 até o dia 19 de março, que foi o último cronograma que a Pro passou para vocês, tá? Então, nesse cronograma, nós temos duas matérias, que é matemática e língua portuguesa. Eu vou começar com língua portuguesa. Aqui tá pedindo que é o livro integrado da página 17 a 20, ideias de oposição, ortografia X ou CH, G ou J, S ou Z, texto, puxa texto, que é o poema. Nós vamos ver um poema lá na página 20, tá? Tem a 19 do poema e a 20 com a leitura e interpretação. E também a gente tem uma atividade na folha xerocada, que depois eu passo o restante da correção. Então, vamos lá para o livro integrado. Aqui no livro integrado, nós temos... a Pro já colocou a data aqui, tá? Vocês podem colocar aí também. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre ideias de oposição, ó. Essa palavrinha já está dizendo o que é oposição. Quando a gente faz oposição, uma ideia ao contrário do que a outra. Então, vamos observar esse trecho aqui lá do textinho desenhos ou palavras. Tá dizendo assim, ó. Quando escrevemos as palavras, desenhamos suas letras, mas nem só de letras são feitas as palavras. O que está pedindo aqui? Inicialmente, para a gente circular a palavrinha mas. Pode circular. Circula aí. B. A palavra mas, nesse trecho, tem a função de colocar duas ideias em relação de oposição ou comparação. Nesse caso, nós vamos observar que nós temos um trecho e esse outro trecho faz oposição. Essa palavrinha mas está fazendo oposição ao primeiro trecho. Então, está dizendo que quando escrevemos as palavras, desenhamos suas letras. Mas, olha aí a palavrinha mas, quer dizer o quê, ó? Mas não é só isso, tem outra coisa, ó. Nem só de letras são feitas as palavras. Então, essa ideia, que essa segunda ideia aqui, esse segundo trecho, opõe ao primeiro trecho, tá? Então, nesse caso de oposição, risca a palavrinha oposição. Agora, nós temos um outro trecho, olha só. Releia o trecho substituindo a palavra mas pelas palavras a seguir. Observe que o sentido não vai se alterar. Então, nós temos mais 4 palavrinhas aqui, que quando colocadas aqui, né, substituída pela palavrinha mas, ela vai formar a mesma ideia, ela vai ter a mesma ideia. Qualquer uma dessa vai dar a mesma ideia de oposição. Então, vamos lá. Vamos ler com a Pro para ver como que fica. Ó, vamos ler o trecho e a gente substitui cada hora por uma dessas daqui. Combinado? Então, vamos lá. 1, 2, 3 e já, ó. Quando escrevemos as palavras, desenhamos suas letras. Porém, nem só de letras são feitas as palavras. Agora, a segunda palavrinha, contudo, vamos substituir. Quando escrevemos as palavras, desenhamos suas letras. Contudo, nem só de letras são feitas as palavras. Agora, outra palavrinha, ó, no entanto. Quando escrevemos as palavras, desenhamos suas letras. No entanto, nem só de letras são feitas as palavras. E essa outra palavrinha aqui, ó, todavia, que é uma palavra mais difícil da gente encontrar, né? Da gente escrever também. Mas ela tem o mesmo sentido da palavrinha mas, ó. Então, vamos lá, que é a ideia de oposição. Quando escrevemos as palavras, desenhamos suas letras. Todavia, nem só de letras são feitas as palavras. Então, neste caso, todas essas palavras vão dar o mesmo sentido de oposição, tá? Seguindo aí, ó. Agora é sua vez. Coloque as duas frases a seguir em relação de oposição. Então, como que fica aqui, ó? Você pode usar qualquer uma dessas aí que a Pro falou, que vai ser a ideia de oposição. Então, você vai escolher, ó. Consultei o dicionário, não encontrei o verbete. Então, qual
qual que você quer colocar. Qualquer uma dessas aqui você colocando vai ter o mesmo sentido de oposição, tá? Então, vamos supor, eu vou escolher uma aqui, contudo. Então, vai ficar assim, ó. Consultei o dicionário, contudo, não encontrei o verbete, tá? Então, você pode colocar ou mas, ou porém, ou contudo, no entanto, ou todavia. Qualquer um você pode colocar aí, tá? Fiz a atividade. No entanto, não tenho certeza de que está correta. A mesma coisa, você escolhe uma dessas 5 palavrinhas e pode colocar aqui, que o sentido é o mesmo. Então, seguindo aí, ó, tem aqui um quadro que é uma informação muito importante aí para vocês, ó. A palavra mas expressa ideia de oposição e é chamada de conjunção, porque ela liga 2 orações. Então, nós temos a primeira oração aqui, primeira frase, e a segunda frase. E essa palavrinha, no caso, mas, porém, contudo, no entanto e todavia, vai ligar essas 2 ideias, mas que vai dar um sentido de oposição, tá? Então, no caso dessas palavras, elas são chamadas de conjunções. Então, o que seriam as conjunções? São as palavras que ligam 2 orações, igual o Pro explicou aqui, ó. 2 orações ou 2 palavras de mesma função na oração, correto? Vamos lá, então. Releia o trecho a seguir. É verdade que a maioria delas desaparece com a mesma velocidade que surge, mas outras, de tão faladas, vão parar no dicionário. Esse aqui é um trecho lá do textinho, né? Agora, nós vamos assinalar com X a palavra que tem a função de opor as seguintes ideias. Vamos lá. A maioria das gírias desaparece com a mesma velocidade que surge. Outras gírias, de tão faladas, vão parar nos dicionários. Então, qual dessas palavrinhas que vai dar a ideia de oposição? Nós acabamos de estudar. É a palavrinha com, é a palavrinha que ou é a palavrinha mas? É a palavrinha mas, que vai dar a ideia de oposição, tá? Seguindo aí, vamos para a próxima. Nessa parte de oposição já encerrou, tá bom? Só para vocês entenderem aí. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a ortografia. Olha, aqui nós temos a ortografia do X ou do CH, do G ou do J, do S ou do Z. Por que eles falam bastante sobre essas letras? Porque elas têm o mesmo som, né? Tem muitas palavras que a gente confunde se a gente escreve com X ou com CH por causa do som, o G ou com J, o S com Z. Então, o que acontece com essas palavras na língua portuguesa? Muitas palavras, elas não têm regras de como escrever, se eu vou escrever com X ou com CH. Não tem uma regra. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que escrever ela sempre certa, prestando atenção, porque aí a palavrinha vai ficar guardada na nossa memória. Quando a gente precisa escrevê-la de memória, a palavrinha vem sem a gente precisar ficar consultando o dicionário, consultar o livro, um texto que a gente está escrevendo. Muitas vezes a gente consegue já escrever de memória. Por quê? Porque eu memorizei a palavra corretamente. Então, por isso que é importante a gente estar sempre lendo, sempre escrevendo as palavrinhas corretamente, para elas irem ficando guardadas dentro da nossa memória, tá bom? Então, olha só. Além de ser usado para consultar o significado das palavras, o dicionário também ajuda a sanar dúvidas em relação à ortografia. Descubra a quem se refere cada uma das informações a seguir. Para isso, fique atento às dicas em cada alternativa. Então, aqui está falando, ó, é com X ou CH? Então, vamos ver. Para quem já fez, vamos fazer a correção. Quem não fez ainda, para quem já fez, corrige, tá? Quem não fez, escreveu certo, vai pôr no certo, quem fez. Quem não fez, vai olhando, observando bem a letrinha com que escreve, para não escrever errado. Então, vamos lá. Aqui, ó, tá pedindo do grupinho para a gente colocar X ou CH nas palavrinhas. Então,
Grupo de abelhas de uma colmeia. Vai ser um enxame. Aí nós vamos ficar perguntando, né? Enxame, eu escrevo com quem? Com X ou com CH? Então, vamos lá, tem que escrever corretamente aí, ó. A palavrinha é escrita com X, ó. Presta bem atenção na hora de escrever, para não escrever errado. Ó o X aqui, ó. Pode até circular, ó. Enxame. Produto usado para a lavagem dos cabelos. Como que chama? Shampoo. Olha como que eu escrevo shampoo, ó. Na embalagem não vem escrito assim, porque ela não é uma palavrinha da nossa língua portuguesa. Ela é uma palavrinha que ela vem de outra língua. Então, muitas vezes ela vem daquele jeito e aí o que acontece? Eles colocam na marca do shampoo, no rótulo, né? Escrito do jeito que veio, mas quando ela vai ser escrita na nossa língua, ela tem que ser escrita da maneira correta, ó, com X, ó, shampoo, assim, ó, desse jeito, tá? Com U no final. E conjunto de fichas vai ser um fichário, ó, aqui, ó, só que nesse caso é com CH. Então, observe essa letra, o som dessas letras aqui, ó. Chá, chá, chá. É o mesmo som. Igualzinho. Então, por isso que a gente tem que prestar bem atenção, porque o chá a gente pode escrever com X e a gente pode escrever com CH também. Então, a gente tem que prestar e memorizando essas palavrinhas aqui, ó, para a hora que a gente precisar escrever de memória, tá lá guardado, tá? A gente não escrever errado. Próxima aí, é com G ou com J? Ah, essa daqui também, ela causa bastante dúvidas, né? O G e o G. Essas duas letrinhas, o G assim e o G, ou assim, o mesmo som igualzinho, também gera muita dúvida. Então, vamos lá. Pessoa que faz massagens. Então, vocês escreveram aí massagista, ó. Vê se vocês escreveram com G. Tem que ser com G, hein? Depois que você escreveu aí, pode circular a letrinha, ó. Quantia em dinheiro que se oferece a alguém como gratificação por um serviço prestado. É uma gorjeta, ó. J. Se eu escrevesse com essa daqui, ia ser o mesmo som, só que vai estar escrito errado, tá? Não é a forma culta da palavra. Então, por isso que a gente tem que prestar atenção. Falta de limpeza é uma sujeira. Aqui, ó, G também, ó. Mesmo som, né? Então, ó, G, G, G. Todos eles têm esse sonzinho aí para confundir a gente. Então, só escrevendo e memorizando mesmo, tá? E a última questão, C, é com S ou com Z? Então, mulher que nasce em Portugal é uma portuguesa. Aqui, ó. Com S. Sentimento entre pessoas e amigos. Amizade. Mulher que escreve poesias. Poetisa. Então, ó, zá, 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 o mesmo som, né? O mesmo som. Ó a confusão aí feita, né? Esse ou esse. Então, tem que guardar na memória essas palavrinhas aí, tá bom? Só escrevendo correto e aí guardando pra gente depois lembrar a hora que é necessário. Então, vamos lá. Aí, a gente tem aqui uma informação, ó, que o livro traz pra gente. Leia a seguir algumas dicas sobre a ortografia. Primeiro, utiliza-se X e não CH depois da sílaba inicial em e após a sílaba me. Nesses casos, é preciso ficar atento às exceções, como encher e mecha, após ditongo e em vocábulos de origem indígena ou africana. Então, isso aqui é uma regrinha da língua portuguesa. Conforme a gente vai estudando, algumas regrinhas a gente vai aprendendo a fazer. Outras a gente acaba esquecendo. É difícil, às vezes, a gente, na hora de escrever, a gente lembrar essas regras. Mas só para vocês saberem que existem algumas dicas, tá bom? Ó, utiliza-se G ou J em substantivos terminados em agem, igem, ugem
e em palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio ou úgio, tá? Então, o que acontece? Outra regrinha que dificilmente a gente vai lembrar na hora de escrever. Por isso que é mais fácil a gente memorizar essas palavrinhas aí, mas tem algumas regrinhas. E a outra regrinha, utiliza-se S e não Z após ditongo em palavras derivadas de outras que já apresentam S no radical e no sufixo oso e osa, tá? Então, outra regrinha da língua portuguesa, combinado? Então, agora vamos para outra parte, que é o textinho, texto puxa texto, é um poema, lá da página 19. Então, vamos lá, atenção, hein? Ó, leia silenciosamente o texto e então aguarde a orientação do professor para realizar a leitura em voz alta. Vocês podem estar lendo comigo, tá? Então, vamos lá. Então, qual que é o título do texto? Dicionário. Então, vamos lá, que a gente tem com a letrinha A, tá vendo? Ó, ele foi colocando cada uma letra, uma palavrinha e ele deu ele deu um significado para aquela palavra, né? Quem escreveu esse poema foi o José Paulo Paes. Então, ele criou esse textinho aqui com o título dicionário. Então, vamos lá, vamos ver o que ele falou. Letra A, ó, aula. O que é a aula que ele colocou? Período de interrupção de férias. B, pode ler, gente. Berro, som produzido pelo martelo quando bate no dedo da gente. C, caveira, a cara da gente quando a gente não for mais gente. Dedo, parte do corpo que não deve ter muita intimidade com o nariz. Excelente, lente muito boa. Forro, o lado de fora do lado de dentro. Girafa, bicho que quando tem dor de garganta é um Deus nos acuda. Hoje, o ontem de amanhã ou o amanhã de ontem. Isca, cavalo de Troia para peixe. Janela, porta de ladrão. Luz, coisa que se apaga, mas não com borracha. Minhoca, cobra no jardim de infância. Nuvem, algodão que chove. Ovo, filho da galinha que foi mãe dela. Pulo, esporte inventado pelos buracos. Queixo, parte do corpo que depois de um soco vira queixa. Rei, cara que ganhou coroa. Sopapo, o que acontece quando só papo não adianta. Tombo, o que acontece entre o escorregão e o palavrão. Urgente, gente com pressa. Vagalume, besouro guarda noturno. Xará, um outro que sou eu. Zebra, bicho que tomou o sol atrás das grades. Então, José Paulo Paes, do livrinho Poemas para Brincar, editora Ática, 1991, tá? Então, vocês perceberam que nesse textinho, cada letrinha ele colocou uma palavra e ele escreveu uma ideia para aquela palavra, tá? Então, vamos às questões aqui. Primeira questão. Com os colegas, responda oralmente as questões a seguir. A Pro vai perguntando, vocês podem ir respondendo aí no livro, tá? Qual é o título desse texto? Então, do texto, né, é dicionário. Vê se você acertou aí. Pode pôr certinho na frente, assim, ó. Como ele está organizado? Em ordem alfabética. Nós vimos lá, ó. Ele foi colocando cada letrinha, uma palavrinha que começa com a letra, né, ó, em ordem alfabética. C. O que esse texto tem de semelhante, de diferente em relação a um dicionário comum? Ó, a Pro colocou assim, ó, que a semelhança está que ele está em ordem alfabética, né? E qual que é a diferença desse texto para um dicionário convencional? Porque ele utilizou uma linguagem para definir as palavras. Ele que colocou, ele deu um sentido. Então, ele pegou aqui, ó, janela. A janela, ele colocou lá, porta de ladrão. Vai estar escrito assim lá no dicionário? Não, né? Vai estar o que é uma janela mesmo, né?
Então, ele quis brincar aí com as palavras. Então, ele colocou que é a porta de ladrão. Então, ele ele utilizou uma outra linguagem, tá bom? Para ele colocar cada palavrinha aí, para ficar um texto mais divertido, né? Então, vamos lá. Terceira, leia as questões e assinale X na resposta correta. Letra A. De que maneira o autor apresenta os verbetes desse texto? Ele apresenta o significado real ou ele apresenta de maneira humorística os significados das palavras? Lembrando que os verbetes é cada uma desse daqui, ó, cada uma das definições. Então, ele colocou o significado real aqui ou ele colocou de uma forma de humor, colocando como humor esses significados? Colocou como humor, né? Segundo parênteses aí. B. Para definir as palavras, o autor utilizou uma linguagem poética ou ele colocou palavras assim, usando as palavras técnico-científica? Não, né? Foi poética, né? Ele quis brincar com as palavras, ele quis colocar para a gente se divertir um pouquinho. Agora, vamos lá. Aqui no textinho tá escrito assim, ó. Releia a referência do livro de onde foi extraído o texto. Depois, localize e copie as informações solicitadas a seguir. Então, nós temos aqui, ó, José Paulo Paes, Poemas para Brincar, ilustração de Luiz Maia, São Paulo, Ática, 1991. Aqui as páginas 48 e 49. Então, qual que é o título do texto, do livro, né? No caso do livro lá. Qual que é? Poemas para Brincar. Tá aqui, ó. A informação tá aqui. A gente tem que aprender sempre olhar no que tá pedindo, ó. Quem é o autor desse texto? É o José Paulo Paes. Lembrando que ele sempre coloca o último sobrenome primeiro, uma vírgula, e depois coloca o restante do nome, ó. Ilustrador, Luiz Maia. Aqui, ó, a informação aqui, ó. E editora, Ática. Tá? Bom, aqui nós temos também uma outra atividade para ser feita lá no material de apoio. O que vocês vão fazer lá? Vocês vão observar que lá constam as palavras que o autor escolheu para produzir os verbetes. Essas mesmas palavrinhas que nós vimos aqui, todas elas, vão estar lá também, tá? Só que o que você vai fazer? Você vai consultar um dicionário e copiar o significado real das palavras. Em seguida, compare-os com a definição dada pelo autor desse texto. Então, o que você vai fazer? Você vai lá no textinho, lá no finalzinho, lá no material de apoio. E aqui nós vamos observar que a gente tem todas as palavrinhas que o autor utilizou. O que você vai fazer? Você vai procurar num dicionário, pode ser online. Se você não tiver o dicionário em casa, pode ser online, sem problema. E vai lá no dicionário online e pesquisa a palavrinha aula. Então, você vai observar que tem palavras que vai ter mais de uma definição. Então, você copia uma definição para cada uma. Não precisa copiar todas as acepções, que é a mesma coisa dos significados. Copia um só. Então, você vai lá, procura o que é aula e escreve aqui o que é o significado de aula. Acepção de aula, uma só. Berro, copia lá. Caveira, vai copiando. Uma definição para cada um. Terminou? Você recorta essa página do material de apoio, vai lá no nosso caderno de língua portuguesa e pode colar na folha inteira sem dobrar. Então, lembrando, corta ele bem rente aqui, ó, do tamanho que cabe dentro da folha e cola. Não dobra essa folha, porque ela é muito grossa, tá? Então, cola ela inteirinha no caderno. Combinado, então, pessoal? Então, a Proque é bem bonitinho. Depois eu quero que vocês tirem uma foto e mandem pra mim do que vocês fizeram, tá bom?